Você já se encontrou enfrentando desafios que parecem insuperáveis, sentindo que não há saída e que está sozinho na batalha? Talvez você tenha tentado resolver seus problemas por conta própria, lutando incansavelmente sem ver resultados, enquanto a ansiedade e o medo tomam conta do seu coração. Mas, e se eu te dissesse que existe uma força muito mais poderosa do que qualquer obstáculo que você enfrenta? Uma força que não apenas te ajuda a manter a calma, mas também garante a sua vitória. Permita que Deus lute por você, mantenha a calma e confie plenamente em seu plano. Este roteiro não é apenas uma série de palavras, é um convite para transformar sua vida através da fé e da confiança em um Deus que está sempre ao seu lado. Ao explorar cada uma dessas sessões, você descobrirá como abrir mão do controle, confiar em sua intervenção divina e experimentar a paz e a vitória que somente Ele pode oferecer. Antes de começarmos, quero que declare em voz alta: com fé em Deus, meus medos se dissipam e minha esperança é renovada. Que essa declaração seja o primeiro passo em direção a uma vida cheia de confiança, paz e propósito divino. Vamos juntos descobrir como sua fé em Deus pode eliminar todos os seus medos e transformar sua vida para sempre. Número 1. Confiança na proteção divina. Imagine por um momento estar preso entre um mar imenso e um exército determinado a destruir você. Não há escapatória, nenhuma maneira lógica de sobreviver. Foi assim que os israelitas se sentiram ao se depararem com o Mar Vermelho, com o faraó e seus carros perseguindo-os. Eles já tinham visto Deus agir antes, mas naquele momento o medo era tão avassalador que não conseguiam enxergar além do problema. Gritavam, duvidavam e até queriam voltar para o Egito, o lugar de sua escravidão. No entanto, em meio a esse desespero, Moisés disse algo que parece quase impossível de acreditar: o Senhor lutará por vocês e vocês ficarão calmos. Isso não era apenas um consolo, era uma promessa, uma declaração de que o próprio Deus interviria de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Este versículo não se trata apenas do que Deus fez pelos israelitas, mas também do que Ele pode fazer por você. Talvez você não esteja diante de um mar literal, mas todos enfrentamos nossos próprios mares vermelhos. Problemas que parecem grandes demais, desafios que nos paralisam, momentos em que não vemos saída. Pode ser uma crise financeira, um diagnóstico médico, um relacionamento quebrado ou simplesmente a sensação de estar preso sem saber o que fazer. Nesses momentos, a mensagem de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, ressoa com força. Deus luta suas batalhas. Quando Deus diz que Ele lutará por você, Ele está declarando seu poder e soberania. Ele não precisa da nossa ajuda para abrir caminhos onde não existem, para derrubar muros que parecem impossíveis de mover. Ele é o Deus que dividiu o Mar Vermelho, que ajudou um jovem pastor chamado Davi a vencer Golias e que protegeu Daniel na cova dos leões. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são testemunhos vivos do que Deus pode fazer quando confiamos nele. Se ele pôde fazer isso naquela época, o que faz você pensar que ele não pode fazer isso agora em sua vida? Mas aqui está a chave: vocês ficarão calmos. Isso não significa ficarmos imóveis, ignorando os problemas. Significa confiar plenamente que Deus tem o controle. Quando soltamos nossas preocupações e as entregamos a Ele, encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Isso não é fácil, eu sei. A tentação de querer controlar tudo é real, mas quanto mais tentamos lidar com tudo sozinhos, mais nos frustramos. Deus nos chama a soltar, a descansar em sua promessa. Essa tranquilidade vem do conhecimento de que não estamos sozinhos na batalha. Como podemos aplicar isso à nossa vida diária? Tudo começa com a oração. Falar com Deus e entregar nossas cargas a Ele é o primeiro passo. Talvez hoje você precise se ajoelhar e dizer: Senhor, esta batalha é grande demais para mim.
Não sei como sair disso, mas confio que o Senhor sabe. E não apenas orar, mas também lembrar suas promessas. Meditar em sua palavra, como este versículo de Êxodo, fortalece nossa fé e nos lembra quem está ao nosso lado. É importante também nos cercarmos de uma comunidade de fé. Às vezes, a tranquilidade vem ao ouvir outros compartilharem como Deus lutou suas batalhas. Testemunhos de vidas transformadas nos encorajam a acreditar que o mesmo pode acontecer em nossas vidas. E se você tiver dúvidas, tudo bem. Mesmo os israelitas duvidaram, mas Deus agiu de qualquer forma. Ele não precisa que tenhamos uma fé perfeita, só precisa que demos um passo em direção a Ele. Deus não promete que não enfrentaremos problemas, mas promete que não os enfrentaremos sozinhos. Ele está conosco, lutando nossas batalhas, abrindo caminhos onde não há saída, derrubando gigantes que parecem invencíveis. Sua promessa de vitória é certa. A pergunta é: você está disposto a confiar nele, a entregar suas ansiedades, seus medos e suas batalhas para que ele possa agir? Hoje, tome essa decisão. Confie que o Deus que dividiu o Mar Vermelho é o mesmo que pode trazer vitória em sua vida. Não importa quão grande seja o desafio, quão escuro pareça o caminho. Lembre-se, o Senhor luta por você, e quando Ele está do seu lado, a vitória não é apenas possível, é inevitável. Número 2. Quietude e confiança na soberania de Deus. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Que palavras tão poderosas e cheias de paz, não acha? No caos, na tempestade, naqueles momentos em que tudo parece fora de controle, Deus nos chama a parar, a estarmos quietos. Mas não é qualquer tipo de quietude. Não se trata apenas de ficar imóvel. É uma quietude de confiança, uma pausa que reconhece que Deus está presente, que Ele tem o controle absoluto, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Pense nisso por um momento. Quando o salmista escreveu essas palavras no Salmo 46, ele não estava em um lugar de conforto ou calma. Era um tempo de conflito, provavelmente de guerra, quando as nações estavam abaladas e as montanhas tremiam. Mas em meio a tudo isso, Deus se revela como um refúgio, como uma fortaleza. É como se o salmista estivesse dizendo: mesmo que o mundo desmorone ao meu redor, posso estar tranquilo porque Deus está aqui. Que consolo tão grande, não é? E o melhor é que essa mensagem não era apenas para o salmista, é para você, para mim, para todos nós que enfrentamos nossas próprias tempestades hoje. Veja, vivemos em um mundo que parece estar sempre a 1000 por hora. Há tanto barulho, tantas exigências, tantas coisas competindo por nossa atenção. E quando os problemas surgem, nossa reação natural é tentar resolver tudo sozinhos. Nos preocupamos, ficamos estressados, buscamos soluções desesperadamente. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, tudo o que precisamos fazer é parar, respirar e lembrar quem é Deus. É nessa pausa, nessa quietude, que conseguimos ouvir sua voz. Uma voz que não grita, mas que sussurra dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Agora, estar quietos não significa cruzar os braços. Não significa nos resignarmos ou ignorarmos o que está acontecendo ao nosso redor. Pelo contrário, significa confiar. Confiar que Deus está agindo, mesmo que não vejamos. Confiar que seu plano é melhor, mesmo que não entendamos. É um ato de fé, um reconhecimento de sua soberania. Porque quando reconhecemos que Ele é Deus, estamos dizendo: eu não preciso ter todas as respostas, porque confio naquele que as tem. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando paramos de lutar nossas próprias batalhas e permitimos que Deus tome o controle, encontramos paz, não uma paz superficial, mas uma paz profunda, aquela que excede todo o entendimento. Uma paz que nos preenche, que nos fortalece, que nos permite enfrentar qualquer desafio com confiança, porque não estamos sozinhos. Deus está conosco a cada passo, a cada momento. Então, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Tudo começa com um momento de pausa.
Desligue o barulho, feche os olhos, respire fundo e diga a Deus: Senhor, estou aqui, paro para te ouvir, para reconhecer que tu és Deus. Faça disso um hábito. Reserve alguns minutos todos os dias para estar na presença dele, para refletir sobre sua palavra, para entregar a ele suas preocupações. E quando sentir que a ansiedade ou o estresse estão tentando dominar você, lembre-se deste versículo. Repita essas palavras: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. À medida que você pratica essa quietude, algo incrível começará a acontecer. Sua fé começará a crescer, sua confiança em Deus se tornará mais forte e aquela paz que parecia inatingível começará a preencher sua vida. Porque a verdade é que, não importa quão grande seja a tempestade, Deus sempre está no controle. Ele é soberano, ele é fiel e sua promessa é clara. Quando confiamos nele, ele nos sustenta, nos guia e nos dá a vitória. Então hoje faça uma pausa. Entregue a Deus tudo o que preocupa você, tudo o que pesa sobre você. Reconheça sua soberania, seu poder, seu amor e descanse na certeza de que Ele é Deus. Porque nessa quietude, nessa confiança, você encontrará a paz que tanto precisa. Uma paz que só pode vir daquele que reina sobre tudo. Número 3. Promessa de presença nas nossas batalhas. Não tenham medo nem desanimem. O Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Essas palavras de Deuteronômio 3, 22 são um lembrete direto de que não enfrentamos nossas batalhas sozinhos. Imagine os israelitas, liderados por Moisés, enfrentando reinos poderosos e inimigos que pareciam invencíveis. Certamente muitos olhavam para a magnitude dos desafios e se perguntavam: como vamos conseguir? Como podemos vencer esses gigantes? Era uma situação repleta de temor e desmotivação, porque, da perspectiva humana, as probabilidades não estavam a favor deles. Mas aqui está o mais incrível. Deus nunca os deixou enfrentar essas batalhas sozinhos. Ele prometeu estar com eles, lutar por eles, abrir caminhos onde não havia nenhum e garantir a vitória. Essa mesma promessa continua válida hoje. Embora nossas batalhas não sejam contra exércitos ou reinos, enfrentamos desafios igualmente intimidantes: doenças, problemas financeiros, conflitos familiares, lutas internas. E nesses momentos de incerteza, Deus nos diz o mesmo que disse aos israelitas: não tenha medo, não desanime, eu estou com você. Quando Deus diz que não tenhamos medo, nem desanimemos, Ele não ignora nossas emoções. Ele entende nosso medo. Ele sabe que, como seres humanos, nos sentimos sobrecarregados diante de situações que parecem estar fora do nosso controle. Mas o chamado dele não é para negarmos nossas emoções, e sim para elevarmos nosso olhar acima delas. Ele nos convida a confiar, a lembrarmos que Ele é maior que qualquer circunstância. Ele nos pede para mudarmos o foco das nossas limitações para o seu poder infinito. Outro aspecto desse versículo é ainda mais profundo. O Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Isso não é uma metáfora ou uma promessa vazia. É a declaração de um Deus ativo, um Deus que não apenas está presente, mas também intervém em nossas vidas. Ele não fica à margem observando nossas lutas. Ele entra no campo de batalha, abre caminhos, derruba muros e transforma situações impossíveis. Pense em como ele interveio na vida de Davi, dando-lhe a vitória contra Golias, ou em como protegeu Daniel na cova dos leões. Cada história bíblica é um testemunho de que quando Deus luta nossas batalhas, o resultado sempre é a vitória. Agora, como aplicamos isso no nosso dia a dia? Primeiro, precisamos aprender a abrir mão do controle. Isso não significa desistir, mas reconhecer que nossas forças têm limite, enquanto o poder de Deus é infinito.
Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias habilidades e terminamos exaustos, frustrados. Deus nos convida a entregar a Ele nossos fardos, nossas lutas e confiar que Ele sabe o que faz. Fazemos isso através da oração. Sempre que se sentir sobrecarregado, pare e diga a Deus: Senhor, eu não consigo lidar com isso. Preciso que lute por mim. Além disso, precisamos alimentar nossa fé. A fé não é algo que simplesmente surge, ela é cultivada. Leia a palavra dele, medite em versículos como este, cerque-se de pessoas que lembrem você das promessas de Deus. Quando lembramos quem Deus é e o que ele fez por nós, nossa confiança cresce e o medo perde seu poder. Por fim, quero que pense nisso. A vitória de Deus nem sempre se manifesta como esperamos. Às vezes, ele não elimina o problema imediatamente, mas nos dá forças para enfrentá-lo. Outras vezes, sua vitória se manifesta de formas que não antecipamos, mas que acabam sendo melhores do que imaginávamos. O importante é que sua promessa é segura. Não importa o que você enfrente hoje, não importa o quão grande seja o desafio, você pode ter certeza de que Deus está com você, lutando suas batalhas. Então, da próxima vez que sentir medo ou desânimo, lembre-se destas palavras. Deus não está apenas presente, Ele está agindo ativamente por você. Confie nele, entregue suas preocupações e caminhe com a certeza de que a vitória está garantida. Não porque você pode fazê-lo, mas porque o Senhor, seu Deus, está lutando por você. Número 4. Entrega e confiança na intervenção divina. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Que convite tão claro e poderoso. Este versículo do Salmo 37 é um lembrete de que nossas vidas não foram feitas para serem conduzidas com as forças limitadas do nosso entendimento. É um chamado para soltar, para abrir mão do controle e colocar nossas decisões, preocupações e futuro nas mãos de Deus. Agora, isso não significa que seja fácil. Provavelmente, o salmista escreveu essas palavras em um contexto de injustiça, perseguições e dificuldades aparentemente intermináveis. Mas em meio à sua luta, ele encontrou a chave: não tentar resolver tudo sozinho, mas entregar tudo àquele que pode realizar milagres, àquele que tem sabedoria infinita para nos guiar. Note que a palavra entrega não é uma sugestão leve, é uma ação intencional. É como dizer: Senhor, aqui está tudo. Minha vida, meus planos, meus medos, minhas frustrações, eu entrego tudo porque confio que tu sabes o que é melhor para mim. E sabe o que é mais lindo? Quando fazemos isso, algo muda. Nosso coração encontra paz, nossa mente se acalma e, de repente, o peso que carregávamos não parece mais tão esmagador, porque sabemos que não estamos mais sozinhos nessa jornada. Deixamos de carregar um fardo para o qual não fomos feitos. Agora, a segunda parte do versículo é igualmente importante. Confia nele e ele agirá. Aqui entra a fé. Confiar não é apenas dizer: Deus, eu me entrego a ti, mas realmente acreditar que ele está agindo, mesmo quando não vemos. Porque às vezes as respostas de Deus não são imediatas. Às vezes elas parecem tardar. Mas lembre-se disso: o tempo de Deus nunca está errado. O que parece atraso para nós, para ele, é preparação. Ele está trabalhando em nossas vidas de maneiras que nem sempre compreendemos, mas que sempre resultam no nosso bem. E o que acontece quando confiamos? Deus age, e ele não age de forma comum. Ele faz os justos brilharem como a luz. Imagine isso. Sua vida, seu testemunho, suas decisões, tudo começa a refletir a glória de Deus. Não porque você seja perfeito, mas porque decidiu entregar o seu caminho a Ele. E nessa entrega, nessa confiança, Deus não apenas guia, mas também eleva. Ele o coloca em um lugar onde sua luz brilha através de você, trazendo esperança e clareza para os outros. Mas isso não se trata apenas de um brilho exterior. O versículo também diz que a tua salvação brilhará nas trevas. Isso significa que, mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida, Deus está lá,
Sua salvação não é algo distante ou abstrato, é real, tangível. Ele promete resgatar você, dar esperança, tirá-lo de lugares onde parece não haver saída. E o mais bonito é que sua salvação não depende do que fazemos, mas de quem Ele é. É uma promessa baseada em sua fidelidade, não na nossa capacidade. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Primeiro, aprendendo a entregar tudo a Deus em oração. Pode ser algo tão simples quanto dizer: Senhor, este é o meu dia, eu entrego a Ti. Guia-me em cada decisão. E depois, confiar. Eu sei que não é fácil. Haverá momentos em que você vai querer tomar o controle de volta, mas é aí que entra a fé. É um exercício diário de lembrar a si mesmo que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Também é importante se alimentar da palavra dele. Leia as Escrituras, medite em promessas como esta, porque quando enchemos nossa mente com as promessas de Deus, o medo e a incerteza começam a desaparecer. E, finalmente, tenha paciência. Lembre-se de que o tempo dele é perfeito e o que ele está fazendo em sua vida sempre será para o seu bem. Então, hoje, eu convido você a dar esse passo de fé. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, porque ele agirá. E quando isso acontecer, você não apenas verá a mão de Deus movendo-se em sua vida, mas também será uma luz para aqueles ao seu redor. Uma luz que brilha com a certeza de que Deus é fiel, que Ele cumpre o que promete e que sua salvação sempre chega, mesmo nas noites mais escuras. Número 5. Observando a salvação do Senhor. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, mantenham-se firmes e vejam a salvação do Senhor. Essas palavras de 2 Crônicas 27 são um testemunho do que acontece quando deixamos de confiar em nossas próprias forças e permitimos que Deus intervenha em nossas vidas. Imagine fazer parte do povo de Judá naquele momento. 3 exércitos inimigos estavam vindo em sua direção. Exércitos poderosos, bem armados e com uma intenção clara: destruí-los. Era lógico que o medo tomasse conta do povo. Certamente eles se perguntavam: o que podemos fazer? Como poderemos vencer? Mas em vez de se render ao medo, o rei Josafá fez algo incrível. Ele reuniu o povo, buscou a Deus em oração e reconheceu que a batalha era grande demais para eles. Foi então que chegou a resposta divina: vocês não precisarão lutar. Que mensagem impressionante! Não porque Deus estivesse ignorando a gravidade da situação, mas porque Ele estava deixando claro que a batalha não era deles, e sim dele. Ele estava dizendo: confiem em mim, permaneçam firmes e eu farei o restante. Essa não é uma grande lição para as nossas vidas hoje. Todos enfrentamos nossas próprias batalhas. Talvez não sejam exércitos literais, mas podem ser problemas financeiros, conflitos familiares, doenças ou até mesmo lutas internas que parecem impossíveis de superar. E nesses momentos, nossa tendência natural é lutar com todas as nossas forças. Nos esforçamos, nos desgastamos, tentamos encontrar soluções por conta própria. Mas Deus nos chama a algo diferente. Ele nos diz: pare, deixe-me lutar esta batalha por você. Apenas mantenha-se firme e veja o que vou fazer. Quando Deus diz: tomem suas posições e mantenham-se firmes, Ele não está falando de uma postura física, mas de uma atitude espiritual. Ele nos pede que estejamos prontos, que nos preparemos por meio da fé, da oração e da meditação em Sua palavra. Manter-se firme não significa ser passivo, mas estar em uma posição de confiança absoluta, sabendo que, embora o inimigo pareça invencível, Deus já assegurou a vitória. É um convite para focarmos nele, para lembrarmos que nossa força não vem de nós mesmos, mas do poder do Deus que nunca perde uma batalha. E então vem a parte mais bela. Vejam a salvação do Senhor. Isso é fundamental. Não se trata apenas de Deus lutar por nós. Trata-se também de estarmos atentos para reconhecer sua obra em nossas vidas.
Muitas vezes, estamos tão focados em nossas preocupações que não percebemos como Deus está agindo. Mas, quando abrimos nossos olhos espirituais, começamos a ver os pequenos e grandes milagres que nos lembram que Ele está conosco. Ver sua salvação é uma experiência transformadora. Isso nos dá fé, nos enche de esperança e nos inspira a testemunhar seu poder para outras pessoas. O que isso significa para a nossa vida diária? Primeiro, que devemos aprender a entregar nossas batalhas a Deus. Isso requer humildade, porque implica reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos. Em oração, diga: Senhor, esta batalha é tua, eu confio em ti. Segundo, devemos nos fortalecer em sua palavra. Quando permanecemos firmes no que Ele prometeu, nossa fé se solidifica e o medo começa a desaparecer. E terceiro, devemos estar atentos para ver sua obra. Pode ser que você não veja uma resposta imediata, mas garanto que Deus está trabalhando, mesmo nos detalhes que parecem insignificantes. Então, hoje, qualquer que seja a sua luta, lembre-se desta promessa. Você não precisa lutar sozinho. Deus já está no campo de batalha. Você só precisa tomar sua posição, manter-se firme e observar sua salvação. Ele não apenas promete ajudar você, Ele promete dar a vitória. Seu poder é mais que suficiente para qualquer situação que você esteja enfrentando. Confie, descanse em sua presença e permita que Ele seja quem escreve a sua história de triunfo. Número 6. Confiança total na direção divina. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo de Provérbios 3:5 tem uma profundidade impressionante. É um convite direto para abrir mão do controle, deixar de depender de nossas capacidades limitadas e entregar a Deus cada aspecto de nossa vida. E embora soe maravilhoso, sejamos honestos, às vezes confiar de todo o coração não é fácil. É uma luta interna entre nossa necessidade de controlar e o chamado para nos rendermos completamente à direção divina. Pense nisso por um momento. Confiar de todo o coração implica mais do que palavras. É uma ação diária, um compromisso constante. Significa entregar a Deus não apenas as grandes decisões, como qual carreira escolher ou como lidar com uma crise familiar, mas também os pequenos detalhes do dia a dia. É dizer: Senhor, guia-me nisso, mostra-me o caminho, porque eu não consigo enxergar tudo, mas confio que Tu podes. É um ato de fé que exige coragem, porque vai contra nossa natureza humana, aquela que sempre quer ter o controle, que quer entender tudo antes de agir. E aqui está a chave. Nossa inteligência, por mais avançada que seja, é limitada. Tendemos a pensar que sabemos o que é melhor para nós, que nossas decisões estão completamente sob controle. Mas quantas vezes confiamos em nossa própria lógica apenas para terminar confusos, frustrados ou até arrependidos? Deus nos chama a algo diferente. Ele nos diz: não se apoie em sua própria inteligência. Deixe-me dirigir sua vida, porque eu vejo o que você não pode ver. Conheço o caminho que você nem sabia que existia. É um convite para largar o fardo de tentar entender tudo e confiar em sua sabedoria infinita. Quando ele diz: reconheça-o em todos os seus caminhos, não é apenas um lembrete para orar de vez em quando. É um chamado para envolver Deus em todos os aspectos de nossa vida, desde nossos relacionamentos até nossos objetivos, desde nossas lutas internas até nossas decisões mais simples. É dizer a Deus: não quero dar um passo sem Ti. E quando fazemos isso, quando o reconhecemos em tudo, algo incrível acontece. Ele endireita nossas veredas. Isso não significa que a vida será perfeita ou que nunca enfrentaremos desafios, mas sim que sua presença nos guiará, abrindo portas que pensávamos estar fechadas e removendo obstáculos que pareciam impossíveis de superar. Imagine caminhar por um caminho cheio de pedras, difícil de atravessar, e de repente essas pedras começam a desaparecer.
o caminho se torna claro e acessível. É assim que Deus endireita nossas veredas. Ele não apenas dirige nossos passos, mas também prepara o caminho para que cheguemos onde Ele quer que estejamos. Isso nos dá uma segurança que nenhuma estratégia humana pode oferecer. Nos assegura que, mesmo sem sempre entendermos o processo, o resultado será sempre para o nosso bem. Na prática diária, confiar dessa maneira pode começar com algo tão simples quanto uma oração ao iniciar o dia. Senhor, guia-me hoje. Ajuda-me a tomar as decisões certas e a ver Tua mão em cada passo. Também implica meditar em Sua palavra, buscar seu conselho antes de agir e estar atentos às formas como Ele responde, mesmo que essas respostas não sejam o que esperávamos. E algo ainda mais importante: agradecer. Reconhecer sua direção em cada conquista, por menor que seja, fortalece nosso relacionamento com Ele e nos lembra de que não estamos sozinhos nesta jornada. Portanto, se hoje você está enfrentando decisões difíceis ou se sente perdido no caminho, lembre-se desta promessa. Confie no Senhor de todo o coração. Reconheça-o em todos os aspectos de sua vida. E tenha certeza de que Ele fará o que você não pode, endireitará suas veredas, guiará com sua sabedoria e o levará a lugares que você nem imaginava. Não importa o quão complicado o caminho pareça agora, com Deus ao seu lado, sempre haverá uma maneira de avançar. Número 7. Força e consolação em tempos de medo. Por isso não temas, pois estou com você. Não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Essas palavras de Isaías 41:10 são um refúgio para a alma nos momentos de maior medo e angústia. Imagine o povo de Israel ouvindo essa mensagem em meio a tempos de incerteza e perigo. Eles podiam ver exércitos avançando, a opressão parecia interminável e, sem dúvida, se perguntavam: como vamos superar isso? O que será de nós? E nesse contexto, Deus fala com amor e autoridade, lembrando-os de que não estavam sozinhos, que sua presença estava com eles. Essa mesma mensagem é para você e para mim hoje, porque embora nossas batalhas não sejam contra exércitos, todos enfrentamos momentos em que o medo tenta nos paralisar. Talvez seja uma doença, um problema financeiro, um relacionamento quebrado ou até mesmo um futuro incerto. Esses momentos podem nos fazer sentir pequenos, fracos, incapazes de seguir em frente. Mas aqui está a verdade. Deus está com você. Não apenas perto de você, não apenas observando de longe. Ele está com você, caminhando ao seu lado, sustentando você, fortalecendo você. Quando Deus diz: não temas, pois estou com você, não é apenas um consolo. É uma declaração poderosa de sua presença constante. Ele não promete que não enfrentaremos problemas, mas promete que não os enfrentaremos sozinhos. Saber que o Criador do universo está com você, que seu olhar está sobre você, que sua mão guia você, deve encher seu coração de paz. E esse não temas não é uma sugestão, é um chamado à confiança. É soltar o medo e abraçar a certeza de que Ele é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando. E então Ele diz: não se assuste, pois eu sou o seu Deus. Isso é pessoal. Ele não é apenas um Deus distante ou impessoal. Ele é o seu Deus. Ele conhece você, ama você e cuida de você. Quando ficamos angustiados, muitas vezes é porque sentimos que carregamos os fardos sozinhos. Mas Deus nos convida a entregá-los a Ele, a confiar que Ele está no controle. Porque a verdade é que não podemos lidar com tudo sozinhos e não precisamos fazê-lo. Deus nos diz: deixe seus fardos comigo, eu sou suficiente, eu sou a sua força. Agora observe esta promessa: eu o fortalecerei e o ajudarei. Deus não está apenas com você, Ele está ativo em sua vida. Sua força não é simbólica, é real. É a força que permite que você se levante quando achava que não poderia. É a ajuda que chega quando você pensa que não há saída.
Talvez você nem sempre veja sua mão no momento, mas, ao olhar para trás, perceberá como ele esteve agindo, provendo, abrindo caminhos. E essa força não depende do que você pode fazer, mas de quem ele é. Finalmente ele diz: eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Esta é uma imagem de segurança e poder. A mão direita de Deus representa sua autoridade, sua capacidade de vencer qualquer obstáculo. Não importa quão grande seja o problema, sua mão direita é suficiente, e ele não apenas sustenta você, ele sustenta você com vitória. Isso significa que você não apenas sobreviverá, mas vencerá, porque a vitória dele é a sua vitória. Então, o que fazer com essa promessa? Primeiro, precisamos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Da próxima vez que o medo bater à sua porta, responda com esta verdade: Deus está comigo, Ele é a minha força. Em seguida, entregue suas preocupações a Ele. Fale com Ele em oração, diga o que o angustia e confie que Ele está agindo, mesmo que você não veja resultados imediatos. E por fim, mantenha-se firme na fé. Deus nunca falha. Sua promessa de sustentar e fortalecer você é tão real hoje quanto foi para Israel. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando, guarde essa verdade em seu coração. Deus está com você, Ele é a sua força, e a vitória dele é a sua vitória. Você não está sozinho e nunca estará. Número 8. Renunciando à vingança e confiando na justiça. Não se vinguem, meus queridos, mas deem lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Que difícil, não é? Quando somos feridos, quando somos traídos, a primeira coisa que sentimos é o desejo de revidar, de fazer justiça com nossas próprias mãos. É natural, é humano. Mas aqui em Romanos 12:19, Deus nos chama para algo muito maior, algo que desafia nossa natureza: confiar nele para lidar com a justiça. Pense nisso. Paulo escreve essas palavras para uma comunidade cristã em Roma, que enfrentava todo tipo de desafios, desde conflitos internos até perseguições externas. Eles sabiam o que era ser maltratados, marginalizados e até traídos. É fácil imaginar o desejo que muitos deles tinham de se vingar. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, os lembra de algo crucial: a vingança não nos pertence. É um lembrete de que nossas emoções, por mais justificadas que pareçam, não são a medida da justiça divina. Quando Deus diz: a mim pertence a vingança, Ele não está ignorando a dor que sentimos. Ele vê nossas lágrimas, entende nossas lutas e está atento a cada injustiça que enfrentamos. Mas o que Ele nos pede é que confiemos no seu tempo e no seu modo de agir. A justiça de Deus não é como a nossa. Queremos respostas rápidas, queremos ver resultados imediatos, mas Deus tem uma perspectiva eterna. Ele vê o que não podemos ver e age com uma sabedoria que vai além da nossa compreensão. Além disso, há algo poderoso em renunciar à vingança. Isso nos liberta. Quando decidimos deixar a justiça nas mãos de Deus, nos livramos do peso do ressentimento e da amargura. Porque, sejamos honestos, guardar rancor não nos faz bem. É como beber veneno esperando que a outra pessoa sofra. Isso nos consome, nos rouba a paz e nos afasta da vida plena que Deus deseja para nós. Mas quando soltamos esse peso, quando dizemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Agora, isso não significa que devemos ser passivos diante da injustiça. Não significa permitir que outros nos maltratem ou ignorar o que está errado. Significa que, em vez de buscar justiça por conta própria, confiamos que Deus agirá. E enquanto esperamos sua intervenção, podemos trabalhar para ser instrumentos de paz e reconciliação, em vez de perpetuar o ciclo de dor. Note a promessa: eu retribuirei, diz o Senhor. Deus não esquece. Ele não ignora o mal, mas sua justiça não busca destruir, e sim restaurar. E às vezes, sua maneira de agir pode nos surpreender.
Ele pode transformar corações, trazer arrependimento àqueles que nos feriram e até nos usar como exemplo de seu amor e graça. Porque quando renunciamos à vingança, refletimos o caráter de Cristo, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, como aplicamos isso em nossa vida diária? Primeiro, quando enfrentar uma injustiça, leve suas emoções a Deus em oração. Diga a Ele como você se sente, entregue sua dor e peça que Ele tome o controle. Segundo, medite em sua palavra. Lembre-se da promessa de que Ele fará justiça, de que você não está sozinho nessa luta. E terceiro, escolha agir com amor. Pode ser difícil, eu sei, mas quando você escolhe a paz em vez da vingança, não apenas honra a Deus, mas também se dá a oportunidade de curar e crescer. Portanto, hoje, se você está carregando o peso da amargura ou o desejo de vingança, solte-o. Entregue isso a Deus. Confie que sua justiça é perfeita, muito mais do que você ou eu poderíamos imaginar. E enquanto espera, viva em paz, sabendo que o Deus que vê tudo e sabe de tudo está agindo em seu favor. Ele tem a última palavra, e sua palavra sempre traz vida, restauração e vitória. Número 9. Descanso e esperança em Deus. Minha alma, descanse somente em Deus, pois dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é o meu refúgio seguro e não serei abalado. Essas palavras do salmista são um bálsamo para a alma cansada. Pense nisso por um momento. O salmista estava enfrentando situações difíceis, talvez traições, talvez incertezas, mas decidiu falar com sua própria alma. Minha alma, ele diz a si mesmo, descanse somente em Deus. Porque quando as tempestades da vida nos atingem, nossa alma precisa de uma âncora, um lugar onde possa descansar e recuperar forças. E esse lugar não está em nossas próprias forças, nem nas coisas passageiras deste mundo. Esse lugar está em Deus. Descansar em Deus não é simplesmente parar fisicamente, mas encontrar um refúgio espiritual em sua presença. É saber que mesmo que tudo ao nosso redor pareça instável, Ele é nossa rocha, inabalável, firme e eterna. Não é maravilhoso? Em um mundo cheio de incertezas, onde promessas se quebram e circunstâncias mudam, Deus continua sendo nossa rocha. Ele não muda, não se move, e por mais forte que seja a tempestade, sua fortaleza sempre nos sustentará. O salmista diz claramente: somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Não há ninguém mais, nada mais em que possamos depositar nossa total confiança. Quantas vezes tentamos buscar estabilidade em coisas como dinheiro, trabalho, relacionamentos, mas todas essas coisas podem falhar. No entanto, Deus nunca falha. Sua salvação não é apenas para a nossa vida eterna, mas também para nossas batalhas diárias. Ele nos resgata, nos levanta, nos renova. Não importa quão profunda seja a queda, sua mão está sempre lá para nos salvar. Ele é o meu refúgio seguro e não serei abalado. Que segurança incrível encontramos aqui. Imagine correr para um lugar seguro no meio de uma tempestade, um lugar onde as águas não podem te alcançar, onde os ventos não podem te derrubar. Assim é Deus para nós. Ele não apenas nos protege, mas nos garante que, enquanto estivermos em seu refúgio, não cairemos. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas que mesmo no meio deles permaneceremos firmes, porque nossa estabilidade não depende de nossas circunstâncias, mas de sua presença. E aqui está o coração dessa mensagem. Nossa esperança vem dele. Em um mundo que constantemente nos pede para colocarmos nossa esperança em coisas que não duram, Deus nos convida a nos ancorarmos em sua fidelidade. A esperança que Ele oferece não é temporária, não depende do que vemos ou sentimos. É uma esperança viva, segura, eterna. É saber que, mesmo que hoje não entendamos o que está acontecendo, Ele está agindo, que seu plano é perfeito e que seu propósito sempre será cumprido. Como aplicamos isso em nossa vida? Primeiro, precisamos aprender a parar e buscar sua presença.
Pode ser através da oração, da leitura de sua palavra ou simplesmente de um momento de silêncio, onde dizemos: Deus, aqui estou. Minha alma precisa descansar em Ti. Segundo, precisamos lembrar de sua fidelidade no passado. Pense em todas as vezes que Ele te sustentou, que foi seu refúgio, que te deu esperança quando parecia que não havia saída. E por fim, viva cada dia com a segurança de que, aconteça o que acontecer, sua mão te sustenta. Hoje quero te convidar a falar com sua alma, assim como o salmista fez. Diga: minha alma descanse somente em Deus. Entregue a Ele suas preocupações, seus medos, seu cansaço. Corra para o seu refúgio, apoie-se em sua rocha e deixe que sua esperança preencha cada canto do seu ser. Porque, com Deus como seu refúgio, não importa o que você enfrente, você sempre poderá dizer com confiança: não serei abalado. Ele é o seu descanso, a sua esperança, a sua vitória. Número 10. Oração e paz divina. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras de Filipenses 4:6 são como um sussurro divino em meio ao caos. Porque sejamos honestos, a vida nos sobrecarrega. O trabalho, as responsabilidades, as preocupações com o futuro. Tudo isso pode parecer uma montanha impossível de escalar. Mas aqui, Paulo nos oferece uma alternativa radical. Deixar de lado a ansiedade e levar tudo aos pés de Deus. Pense nisso. Quantas vezes nossas preocupações resolveram algo? A resposta é nunca. A inquietação rouba a nossa paz, drena nossas emoções e, o mais importante, nos afasta de confiar naquele que tem o controle absoluto. Deus não nos chama a ignorar nossos problemas, mas a enfrentá-los com uma perspectiva diferente, através da oração. Orar não é apenas uma rotina ou um ato religioso, é uma conversa direta com o Criador do Universo, uma oportunidade de abrir o coração e depositar todas as nossas cargas em suas mãos. Quando Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, ele não está sendo irrealista. Ele mesmo enfrentou perseguições, prisões e desafios inimagináveis. Mas o que ele aprendeu é que a ansiedade não tem lugar quando reconhecemos quem é Deus. A chave está no "mas em tudo" pela oração e súplicas. Isso significa que não há momento inadequado para orar, não há preocupação pequena demais ou situação grande demais que não possamos levar a Deus. Ele nos convida a fazer isso o tempo todo, com confiança e humildade. O ato de orar não apenas transforma nossas circunstâncias, mas também nos transforma. Quando você apresenta seus pedidos a Deus, quando fala com Ele do fundo do seu coração, algo muda dentro de você. Seus pensamentos começam a se alinhar com a vontade de Deus, e seu coração começa a descansar na certeza de que Ele está no controle. E é nesse momento que o milagre acontece. A paz de Deus desce sobre você. Não é uma paz comum, não é aquela tranquilidade que sentimos quando tudo está em ordem. É uma paz que excede todo o entendimento, uma calma inexplicável que toma conta da mente e do coração, mesmo nas tempestades mais intensas. Essa paz é mais do que um sentimento, é uma promessa. Deus promete que guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso significa que, por maior que seja o problema, seu coração estará protegido e sua mente estará centrada. Em um mundo cheio de barulho e caos, onde as preocupações competem pela nossa atenção, essa paz age como um guardião, bloqueando o medo, a dúvida e o desespero. Como aplicamos isso no dia a dia? Primeiro, pratique levar suas preocupações a Deus imediatamente, antes que a ansiedade tome conta. Quando sentir aquele peso no peito, pare e ore. Fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo próximo. Diga a Ele o que te preocupa, o que você precisa, o que sente. Segundo, cultive uma atitude de gratidão.
mesmo enquanto ora. Paulo não menciona a gratidão aqui por acaso. Agradecer a Deus em meio às provações é um ato de fé. É dizer: Senhor, confio que Tu estás agindo mesmo que eu ainda não veja. Por fim, aprenda a esperar em Deus. Essa paz que Ele promete nem sempre vem instantaneamente, mas ela chega. E quando chega, traz uma certeza que não pode ser explicada, apenas experimentada. Lembre-se, a paz de Deus não depende de suas circunstâncias, depende do caráter dele. E o caráter de Deus é imutável, fiel e amoroso. Hoje, se você se sente sobrecarregado, quero te encorajar a tentar. Em vez de se preocupar, ore. Peça essa paz que excede todo o entendimento e permita que Deus guarde seu coração e sua mente. Porque a paz de Deus não apenas te acalma, ela te transforma, te fortalece e te lembra que em Cristo você tem um refúgio seguro onde sempre pode descansar. Número 11. Coragem e confiança na presença de Deus. Quando Deus disse a Josué: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Não foi apenas uma ordem, mas uma promessa cheia de propósito. Imagine por um momento estar no lugar de Josué. Moisés, o grande líder, havia partido, e agora toda a responsabilidade de guiar o povo de Israel recaía sobre ele. O desafio não era pequeno. Conquistar a terra prometida, liderar uma nação cheia de temores e enfrentar inimigos poderosos. Josué provavelmente sentiu medo e incertezas como qualquer ser humano sentiria. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não o deixou sozinho. Ele o equipou com essas palavras poderosas, palavras que também são para você e para mim. Quando Deus diz, seja forte e corajoso, Ele está nos chamando a uma ação intencional. Coragem não significa a ausência de medo, mas sim avançar apesar dele. É levantar-se quando tudo dentro de você grita para desistir. Mas observe que essa força e coragem não vêm de nossas próprias capacidades. Elas estão fundamentadas na confiança de que Deus caminha conosco. É um lembrete de que, embora os desafios sejam grandes, o apoio de Deus é maior. Talvez hoje você enfrente algo que pareça inatingível, um novo emprego, uma mudança na sua vida ou até mesmo uma perda. Este versículo nos diz que não precisamos ter todas as respostas, apenas precisamos dar um passo com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. Não tenha medo nem desanime. Deus conhece nossas emoções melhor do que nós mesmos. Ele sabe que o medo pode nos paralisar e que o desânimo pode roubar nossas forças para continuar. Mas este mandamento não é uma crítica, é um convite para descansar em sua presença. Não tema, porque Deus está com você. Não desanime, porque Ele te fortalece. Quando focamos nas circunstâncias, é fácil sermos tomados pelo medo. Mas quando fixamos nossos olhos em Deus, encontramos a força necessária para seguir em frente. A chave deste versículo está na promessa final. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Isso não é apenas uma declaração. É a verdade absoluta de que sua presença nunca nos abandona. Nos momentos mais sombrios, quando parece que ninguém entende o que você está passando, Deus está ali. Quando você se sente incapaz, Ele está pronto para te fortalecer. Sua promessa de estar conosco é uma âncora que mantém nossa fé firme em meio às tempestades. Imagine caminhar por um caminho desconhecido, mas com um guia experiente ao seu lado, garantindo que cada passo esteja na direção certa. Isso é o que significa ter Deus com você. Sua presença não apenas te protege, mas também te guia. Ele vai à sua frente, abrindo portas que parecem fechadas e, às vezes, até fechando as que não são para você, porque o plano dele é sempre melhor. Hoje, você pode aplicar essa promessa em sua vida diária. Talvez esteja enfrentando um desafio que parece grande demais. Talvez sinta que não tem o que é necessário para avançar. Mas Deus está dizendo, seja forte, corajoso, não tenha medo nem desanime.
Dedique tempo para orar e ouvir sua voz. Permita que essas palavras encham seu coração de confiança, porque quando você sabe que Deus está com você, o medo perde seu poder e a coragem toma o seu lugar. Assim como Josué liderou com coragem confiando em Deus, você também pode enfrentar seus desafios com a certeza de que Ele está ao seu lado. Não importa quão incerto pareça o futuro, sua presença é suficiente. Lembre-se, não se trata de quão grande é o desafio, mas de quão grande é o Deus que caminha com você. Então avance com coragem e fé, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Número 12. Renovação de forças, através da esperança no Senhor. Há momentos na vida em que simplesmente não conseguimos mais. O cansaço físico, as emoções desgastantes, os problemas que parecem nunca ter fim. Tudo se acumula e nos sentimos sem forças para continuar. Mas Isaías 40, 31 nos lembra de algo incrível. Aqueles que esperam no Senhor não apenas sobrevivem, mas são renovados. Este versículo não é apenas uma frase bonita, é uma promessa poderosa que pode transformar a maneira como enfrentamos nossas lutas. Quando o profeta Isaías escreveu estas palavras, o povo de Israel estava no exílio. Eles estavam desanimados, longe de casa, sentindo-se abandonados e sem esperança. Mas Deus, através de Isaías, lhes deu esta promessa. Se esperassem nele, seriam renovados, como águias que se elevam acima das tempestades. E sabe, essa promessa ainda é válida para você e para mim hoje. Esperar no Senhor não é simplesmente ficar parado ou resignado. É uma espera ativa, cheia de fé e confiança de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos. Esperar significa orar, buscar sua direção e, acima de tudo, confiar em seu tempo perfeito. Essa espera, embora às vezes difícil, traz uma renovação profunda. Ela nos devolve forças que achávamos que estavam perdidas e nos dá a capacidade de enfrentar nossos desafios com um espírito renovado. A imagem de levantar asas como as águias é tão poderosa, não é? As águias não se desgastam lutando contra o vento. Elas aproveitam as correntes para se elevar. É assim que Deus quer que enfrentemos nossas batalhas. Em vez de nos desgastarmos lutando com nossas próprias forças, Ele nos convida a confiar em seu poder para nos elevar acima das circunstâncias. Quando esperamos em Deus, Ele nos dá uma visão mais clara, ajudando-nos a enxergar nossas lutas de sua perspectiva, lembrando-nos de que Ele tem o controle e que há um propósito por trás de cada desafio. E então vem a parte que diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Já sentiu que não consegue dar mais um passo? É como se todo o seu ser pedisse para você parar, para desistir. Mas Deus promete que, ao esperar nele, não apenas continuaremos, mas o faremos com forças renovadas. Isso não significa que não haverá dias difíceis, mas sim que mesmo nesses dias, Ele nos dará o que precisamos para avançar. Imagine como essa promessa pode ser aplicada no seu dia a dia. Talvez você esteja lidando com um trabalho exaustivo, com responsabilidades familiares que parecem intermináveis, ou com uma batalha interna que ninguém mais entende. Nesses momentos, esperar em Deus significa buscá-lo em oração, abrir sua palavra e lembrar que Ele está com você. Essa conexão diária com Deus é como um carregador espiritual que renova sua energia e lhe dá capacidade para continuar. Já conheci pessoas que experimentaram essa renovação de maneiras incríveis. Lembro-me de uma mulher que, em meio a um diagnóstico médico devastador, decidiu confiar completamente em Deus. Ela me contou que, embora fisicamente estivesse fraca, espiritualmente sentia uma força que nunca havia experimentado. Ela dizia que, a cada dia, ao orar, sentia como se Deus a levantasse, como se literalmente estivesse voando acima de sua tempestade. E você também pode experimentar isso. Hoje quero encorajá-lo a colocar essa promessa em prática. Se você se sente esgotado, pare por um momento e entregue suas cargas ao Senhor.
Espere nele, confie em seu poder e permita que ele renove suas forças. Lembre-se de que Deus não o criou para viver esgotado e desesperado. Ele quer vê-lo correr com propósito, caminhar com coragem e voar com liberdade. A esperança no Senhor não apenas renova suas forças, mas também transforma sua perspectiva e o lembra de que nele sempre há um novo começo. Número 13. Proximidade e libertação nas angústias. Quando o salmista escreveu as palavras do Salmo 34:17, provavelmente estava em meio a uma situação difícil, cercado por adversidades que o levaram a clamar a Deus com um coração angustiado. Mas no meio de toda aquela dor, ele encontrou algo extraordinário: a proximidade e a resposta de Deus. E esse trecho não é apenas para o salmista, é uma promessa viva para você e para mim. Ele nos lembra que quando clamamos a Deus, Ele não apenas nos ouve, mas também nos liberta de nossas angústias. Mais do que isso, Ele nos garante que está perto, especialmente nos momentos em que nosso coração está quebrado e nossa alma ferida. O clamor dos justos não é um simples grito ao vento, é uma conversa íntima com um Deus que ouve. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus realmente ouve minhas orações? Deixe-me dizer que sim. Quando você clama com sinceridade, do mais profundo do seu ser, Deus não apenas ouve, mas também age. Isso não significa que a resposta será imediata ou que tudo mudará em um instante, mas significa que Deus está trabalhando a seu favor. Ele está movendo as peças, abrindo caminhos e fortalecendo seu coração enquanto você espera. E aqui está o mais incrível: Deus não apenas responde, mas também está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Sabe o que isso significa? Significa que nos seus momentos mais sombrios, quando parece que ninguém entende sua dor, Deus está lá. Ele não se afasta quando você está sofrendo. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. É como um pai que abraça o filho ferido, que o consola e assegura que tudo ficará bem. Essa é a proximidade de Deus. Ele não é distante nem indiferente. É um Deus que se envolve na sua dor e oferece sua paz. Mas o versículo não para por aí. Ele também diz que Deus salva os de espírito contrito. Esta é uma promessa de esperança para aqueles que se sentem derrotados, para quem acredita que não pode mais continuar. A palavra contrito fala de um coração humilde, quebrantado, que reconhece sua necessidade de Deus. E quando chegamos a esse ponto de humildade, Deus age. Ele não apenas nos consola, mas nos salva. Ele nos levanta das cinzas e nos dá uma nova vida, uma nova esperança. No dia a dia, isso se traduz em práticas muito simples, mas poderosas. Orar, clamar a Deus, falar com Ele de coração aberto é uma das maneiras mais eficazes de encontrar seu consolo e libertação. Você não precisa usar palavras perfeitas, basta ser honesto. Diga a Ele como você se sente, o que dói e do que você precisa. Também é importante buscar apoio na comunidade de fé. Compartilhar suas cargas com outros cristãos pode ser uma fonte imensa de força e esperança. Além disso, este versículo nos chama a entregar nossas angústias a Deus. Às vezes, tentamos carregar tudo sozinhos, mas Deus nos convida a deixar nossas preocupações aos seus pés. Ele é capaz de lidar com o que nós não podemos. Quando aprendemos a confiar em seu plano e em seu tempo, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Por fim, este versículo nos lembra que, mesmo enfrentando momentos de angústia, não estamos sozinhos. Deus está perto, ouve nosso clamor e promete nos salvar. Então, se hoje você se sente abatido, quebrado ou perdido, quero convidá-lo a fazer uma pausa e clamar a Deus. Entregue suas angústias, abra seu coração e permita que Ele o console e liberte. Porque não importa o quão profunda seja sua ferida ou o quão grande seja sua carga, Deus está com você, perto de você, pronto para agir em seu favor. Confie em sua promessa e permita que seu amor transforme sua dor em um testemunho de sua fidelidade. Número 14.
descanso e alívio para os sobrecarregados. Quando Jesus disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso", ele não estava falando apenas à multidão que o ouvia naquele momento. Essas palavras ecoam através dos séculos, alcançando-nos em meio às nossas vidas cheias de estresse, responsabilidades e preocupações. Pense em quantas vezes você sentiu que o peso do mundo estava sobre seus ombros, como se não pudesse dar mais um passo. Nesses momentos, Jesus estende um convite tão simples quanto poderoso: venham a mim. Não importa como você chega, o que importa é que você vá. Jesus entende nossas cargas melhor do que ninguém. Ele viveu entre nós, experimentou o cansaço físico, as lutas emocionais e as pressões espirituais. Seu convite não é apenas para aqueles que estão fisicamente exaustos, mas também para aqueles que carregam o peso de preocupações, medos e expectativas. É um chamado para parar de tentar carregar tudo sozinhos e entregar essas cargas a alguém que pode lidar com elas com facilidade. Porque, quando confiamos nele, encontramos descanso. Um descanso que não apenas acalma o corpo, mas também alivia a alma. Mas o que significa levar seu jugo? Um jugo, em termos práticos, é um instrumento projetado para unir dois animais, permitindo que compartilhem a carga e trabalhem juntos. Jesus não promete eliminar nossas responsabilidades, mas promete que não as carregaremos sozinhos. Ao aceitar seu jugo, nos unimos a ele, permitindo que sua força nos sustente e sua sabedoria nos guie. É um lembrete de que não se trata de enfrentar tudo com nossas próprias forças. Ele caminha ao nosso lado, garantindo que não nos desanimemos no processo, e não é qualquer tipo de jugo. Jesus nos assegura que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Diferente do peso que o mundo coloca sobre nós, o jugo de Jesus não nos esmaga, ele nos fortalece. Ele nos ensina a viver com propósito, a priorizar o que realmente importa e a confiar que, mesmo em meio às nossas lutas, sua graça é suficiente. Aprendemos com sua mansidão e humildade, qualidades que nos convidam a abandonar o orgulho e o controle, abrindo espaço para que sua paz preencha nossas vidas. Esse descanso que Jesus oferece não é algo temporário ou superficial. É um descanso para nossas almas, uma paz profunda que permanece mesmo no meio do caos. É o tipo de paz que nos permite enfrentar os desafios com um coração tranquilo, sabendo que não estamos sozinhos. Quando levamos nossas cargas a Jesus, Ele não apenas nos dá alívio, mas nos dá força para seguir em frente, renovados e focados no que realmente importa. Na vida cotidiana, isso pode significar tirar um momento para parar e orar, entregando a Jesus nossas preocupações antes que elas se tornem fardos insuportáveis. Pode ser um lembrete de que não precisamos fazer tudo sozinhos, de que está tudo bem pedir ajuda e nos apoiarmos na comunidade de fé. Também pode ser um convite para abandonar o perfeccionismo e abraçar a humildade, confiando que Jesus nos guiará no caminho certo. Se hoje você se sente sobrecarregado, se sente que não aguenta mais, ouça estas palavras de Jesus como se fossem dirigidas diretamente a você. Ele diz: "Venha a mim. Deixe que eu carregue o que você não pode. Aprenda comigo e encontrará descanso." Não importa quão pesado seja seu fardo ou quão distante você se sinta dele, seu convite ainda é válido. Ele está esperando de braços abertos para lhe dar alívio, força e uma paz que o mundo não pode oferecer. O que você está esperando? Leve suas cargas a Jesus e descubra o descanso que só Ele pode dar. Número 15. Renovação de forças. Através da esperança no Senhor, Isaías 40:31 nos dá uma promessa incrível que nos convida a deixar de lado o cansaço e confiar no Senhor para encontrar renovação e força. Estas palavras não foram apenas um consolo para os israelitas durante o exílio, mas continuam sendo uma mensagem de esperança para nós hoje.
Imagine o peso emocional de um povo que perdeu sua terra, sua liberdade e, em muitos casos, sua esperança. Nesse contexto, Isaías proclama que esperar no Senhor não é um ato de resignação, mas uma fonte de poder. Essa mesma verdade se aplica às nossas vidas quando enfrentamos desafios que nos deixam física, emocional ou espiritualmente esgotados. Esperar no Senhor não é uma espera passiva. Não se trata de cruzar os braços, esperando que algo mágico aconteça. É uma espera ativa, uma espera na qual confiamos plenamente no tempo e no plano de Deus. Esperar implica paciência, sim, mas também fé. É aquela confiança contínua de que Deus cumprirá suas promessas no tempo certo. E enquanto esperamos, algo maravilhoso acontece. Deus renova nossas forças. É como se Ele nos desse um novo fôlego, uma energia que não vem de nós mesmos, mas diretamente dEle. É um lembrete de que, embora nossas forças se esgotem, as de Deus são infinitas. O profeta usa a imagem das águias para descrever esse processo de renovação. As águias não apenas voam, elas se elevam acima das tempestades, usando os ventos que outros temem como impulso para subir mais alto. Essa é a força que Deus promete. Uma força que não apenas nos ajuda a sobreviver às dificuldades, mas que nos eleva acima delas. Quando confiamos no Senhor, Ele nos dá uma perspectiva mais ampla, ajudando-nos a ver nossas circunstâncias a partir do ponto de vista dele. E dessa altura, nossas preocupações parecem menos assustadoras, porque sabemos que Deus está no controle. A promessa continua dizendo que correremos e não nos cansaremos, que caminharemos e não nos fatigaremos. Você já se sentiu tão cansado que a ideia de dar mais um passo parece impossível? Este versículo não promete que nunca enfrentaremos cansaço ou dificuldades, mas assegura que Deus nos dará resistência para continuar. Ele não nos deixa cair. Ele nos dá força para correr quando precisamos avançar rapidamente e para caminhar quando o caminho se torna lento e árduo. Essa energia renovada é um testemunho de que, com Deus, sempre há mais para dar, mesmo quando achamos que não podemos mais. Na nossa vida cotidiana, isso se traduz em práticas concretas de fé. Dedicar tempo à oração, refletir nas promessas de Deus e nos cercar de uma comunidade de fé nos ajuda a cultivar essa espera ativa. Também podemos lembrar que Deus não nos pede para carregar nossos fardos sozinhos. Quando nos sentimos sobrecarregados, Ele nos convida a entregar nossas preocupações a Ele e confiar que seu plano é bom, mesmo quando não o entendemos completamente. Esperar em Deus não apenas fortalece nossas pernas para continuar caminhando, mas fortalece nossa fé, nossa mente e nosso espírito. Permite-nos ver além das circunstâncias atuais e focar no propósito que Deus tem para nós. É um lembrete constante de que, embora nossa força seja limitada, a de Deus é inesgotável. Então, se hoje você se sente cansado ou sem esperança, lembre-se de que Deus está pronto para renovar você. Basta esperar nele, confiar em seu plano e permitir que sua força leve você mais longe do que jamais imaginou. Número 16. Ajuda e proteção constante do Senhor. Quando o salmista escreve: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?" Ele expressa algo que todos nós já sentimos em algum momento de nossas vidas. Essa busca por apoio, esse desejo de encontrar uma mão que nos sustente quando as circunstâncias parecem difíceis demais para suportar. Os peregrinos que cantavam este salmo durante suas viagens a Jerusalém enfrentavam caminhos perigosos, desafios físicos e espirituais, e essa pergunta ecoava profundamente em seus corações. Mas o salmista não permanece na dúvida. Ele proclama com confiança: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Elevar os olhos para os montes não é apenas uma ação física, mas um ato simbólico de buscar algo maior do que nós mesmos. É reconhecer que, embora os problemas possam parecer gigantescos, existe um Deus maior do que qualquer montanha que enfrentemos.
Quando levantamos nosso olhar para Ele, deixamos de focar em nossas limitações e começamos a perceber a possibilidade de sua intervenção divina. É uma mudança de perspectiva. E permita-me dizer algo. Esse simples ato de olhar para Deus pode transformar a maneira como enfrentamos nossas lutas diárias. Porque não se trata apenas de olhar, mas de olhar com fé, com a certeza de que a ajuda que precisamos não vem de nossas próprias forças, mas de um Deus todo-poderoso. O salmista continua afirmando que seu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Pense nisso por um momento. Estamos falando do Deus que formou as montanhas, os oceanos, todo o universo. Se Ele tem o poder de criar tudo o que vemos, que problema poderia ser grande demais para Ele? Isso nos lembra de sua soberania absoluta, de que nada está fora de seu alcance e nenhuma situação é impossível para Ele resolver. Esse entendimento deve encher nossos corações de paz, porque significa que não enfrentamos nossas batalhas sozinhos. O próprio Criador está ao nosso lado, disposto a intervir e nos guiar no caminho certo. Quando confiamos em Deus como nossa fonte de ajuda, experimentamos algo extraordinário, força e segurança. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão magicamente, mas sim que teremos a força necessária para enfrentá-las. Deus nos dá resiliência para perseverar e a tranquilidade de saber que não estamos sozinhos em nossas lutas. Essa é a beleza de confiar em suas promessas. Ele nos garante que estará conosco a cada passo, mesmo quando o caminho se torna íngreme e desafiador. Colocar essa verdade em prática no dia a dia envolve ações concretas. Como podemos elevar constantemente nossos olhos para Deus? Através da oração, da meditação em Sua palavra e da comunhão com outros crentes. Nos momentos de intimidade com Deus, encontramos consolo e direção. Também é importante nos cercar de uma comunidade de fé que nos lembre dessas promessas quando nossas forças vacilarem. Compartilhar nossas lutas e ouvir como outros experimentaram a ajuda de Deus fortalece nossa fé e nos inspira a continuar. Portanto, se hoje você se sente sobrecarregado, olhe para cima. Reconheça que seu socorro não vem de suas habilidades ou de seus recursos limitados, mas de um Deus que não só tem o poder, mas também o desejo de ajudar você. Ele é fiel e cumpre suas promessas. Não importa o quão grande seja a montanha à sua frente, Deus está com você, pronto para sustentá-lo, protegê-lo e guiá-lo rumo à vitória. Eleve seus olhos, pois o socorro já está a caminho. Número 17. Paz e tranquilidade na presença de Deus. A promessa de Jesus em João 14, 27 é um presente que transforma vidas. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essas palavras não foram ditas em um momento qualquer, mas durante a última ceia, quando Jesus sabia que seus discípulos estavam enfrentando medo e incertezas. Imagine-os sabendo que seu mestre estava prestes a partir, sentindo que suas vidas estavam se tornando um turbilhão de emoções. Mas no meio de tudo isso, Jesus lhes oferece algo que o mundo jamais poderia dar. Uma paz profunda, duradoura, que não depende das circunstâncias. Essa paz que Jesus nos dá não é como a paz que o mundo oferece. A paz do mundo é frágil, passageira. Ela pode vir de um dia tranquilo, de uma situação que se resolve ou até mesmo de um momento de relaxamento. Mas assim que surge um problema, essa paz se desfaz. A paz de Jesus, por outro lado, permanece. É uma paz que não se rompe diante das tempestades da vida, porque não depende do que acontece externamente, mas do que acontece internamente, onde o seu espírito habita. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ele reconhece que o medo e a ansiedade são reais, mas nos oferece uma alternativa. Ele não nos chama a ignorar nossas emoções, mas a entregá-las a Ele. Você já se sentiu preso em um turbilhão de pensamentos? Jesus nos convida a sair desse lugar, a encontrar descanso em sua promessa de paz.
Essa tranquilidade interior é como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo quando as ondas da vida tentam nos derrubar. A paz que Jesus oferece não significa ausência de problemas. Significa que, no meio deles, podemos sentir sua presença e seu amor nos sustentando. É como caminhar em meio a uma tempestade, sabendo que não estamos sozinhos, que alguém mais forte está ao nosso lado, nos guiando em cada desafio. Essa paz excede todo o entendimento humano porque não faz sentido à lógica do mundo. Mas ela está lá, acessível para você, para mim, para todos que decidirem aceitá-la. Para experimentar essa paz, Jesus nos convida a buscá-lo. A oração torna-se nossa ferramenta mais poderosa. Quando falamos com Ele, entregamos nossas preocupações e pedimos que Ele tome o controle. Algo muda dentro de nós. E não é apenas uma mudança emocional, é espiritual. É a certeza de que estamos em mãos seguras, de que podemos descansar porque Ele está no comando. Também é essencial meditar em Sua palavra. Versículos como este nos lembram de Sua fidelidade. Memorize-o, repita-o em sua mente quando se sentir sobrecarregado. Deixe que seja um lembrete constante de que a paz de Jesus é real e está disponível para você. Sempre que seus pensamentos se tornarem turbulentos, volte para este versículo e permita que as palavras de Jesus acalmem sua alma. Se há medo em sua vida, enfrente-o com fé. Declare em voz alta que você confia na paz de Jesus. Não importa quão escuro o cenário pareça, a luz dele sempre pode iluminar o caminho. Cada passo dado em fé é um ato de confiança que permite que sua paz flua em você. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa confiar que ele tem tudo sob controle. Hoje, Jesus convida você a aceitar sua paz, não uma paz superficial, mas uma paz que invade cada canto do seu ser. Vá até Ele com suas preocupações, seus medos, seus fardos. Deixe tudo aos pés dele e sinta como sua paz, uma paz que o mundo nunca poderá igualar, enche sua vida de tranquilidade e esperança. Ele está aqui, esperando de braços abertos para dar a você o que seu coração tanto deseja. Basta dizer sim ao convite dele. Ao longo deste percurso, exploramos diversas promessas e ensinamentos bíblicos que nos lembram da importância de confiar em Deus, manter a calma em meio às tempestades e reconhecer que nossa vitória já está garantida. Desde a confiança na proteção divina até a renovação de nossas forças através da esperança no Senhor, cada sessão nos mostrou como Deus atua ativamente em nossas vidas, guiando-nos em direção à vitória e à paz duradoura. Agora é a sua vez de aplicar esses princípios no seu dia a dia. Quando enfrentar desafios, lembre-se de que você não está sozinho. Permita que Deus lute suas batalhas, entregue suas preocupações e confie em sua sabedoria infinita. Ao fazer isso, você experimentará uma transformação profunda, encontrando uma paz que excede todo o entendimento e uma força renovada para enfrentar qualquer circunstância. Convido você a encerrar este momento com uma oração de entrega e confiança. Senhor, hoje escolho confiar em Ti acima de todas as minhas preocupações. Entrego minhas batalhas ao Teu poder e declaro que minha vitória está garantida em Ti. Que Tua paz inunde meu coração e Tua força me sustente a cada passo que eu der. Obrigado por lutar por mim e por nunca me abandonar. Em Teu nome, amém. Se esta mensagem te inspirou e você deseja fortalecer ainda mais sua fé, inscreva-se em nosso canal e junte-se a uma comunidade de crentes que caminham juntos rumo à vitória divina. Lembre-se, com Deus ao seu lado tudo é possível. Que você seja grandemente abençoado em sua jornada para uma vida de confiança, paz e triunfo. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida.
Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.